Estamos na terceira parte dessa aula desse desenho a grafite e vamos continuar avançando até concluirmos esse desenho. Agora nós vamos trabalhar alguns detalhes para começar a deixar esse desenho com um acabamento um pouco mais refinado. Essa parte dos olhos eu tenho aqui também uma sombrazinha projetada. Essa sombra é gerada por esses cílios da parte superior aqui dos olhos. E é esse tipo de sombra que a gente precisa ter muito cuidado na hora de fazer. Ele é quase o mesmo tom ali da pele. Então, com uma leve diferença, observe que é uma sombra um pouco marcada de um lado. E aqui desse lado eu dissolvo um pouco mais essa sombra. E esse é o tipo de sombra que, se a gente pesar um pouco a mão, pode dar um efeito muito negativo, um efeito que não vai ficar legal aí no trabalho. Então, por isso é importante ter essa leveza nesses momentos para a gente conseguir ir cada vez deixando o desenho mais legal, mais condizente ali com a referência que a gente tem. E principalmente para quem está começando, é muito comum nesses pequenos detalhes, às vezes o desenho está ficando até legal e nesses pequenos detalhes a gente comete aquele erro e acaba estragando todo o desenho. Então muita calma nessa hora para que você consiga manter aí o seu desenho sempre evoluindo, sempre atingindo o resultado melhor do que o resultado que você tinha há pouco tempo atrás ali enquanto você estava executando aí esse desenho. Essa parte aqui também eu tenho uma sombra mais escura, pequena luz aqui no contorno. Então essa é a hora de você fazer aqueles reparos no desenho e começar a refinar tudo isso que você já aplicou. Essa sombra na maçã do rosto ajuda a afinar um pouco mais o rosto, por isso você tem que observar se o rosto da pessoa tem, se o rosto do modelo que você está utilizando tem esses detalhes. Próximo aqui aos olhos eu tenho uma luz, uma iluminação aqui maior. E agora eu começo a observar esses pequenos detalhes para deixar o desenho mais trabalhado, mais bonito, mais perfeito. Geralmente aqui no nariz a gente tem essa sombra, esse brilhozinho. Vou retocar também a sobrancelha, porque eu percebi que essa sobrancelha ficou um pouco clara aqui em relação à referência que a gente tem. Então a gente pode escurecer ela um pouco mais, porque apesar de ser uma pessoa loira, não precisa ficar tão loiro quanto o cabelo. Geralmente essas partes tendem a ter um pelo um pouco mais escuro. E vou retocar também aqui um pouco essa outra sobrancelha. Para equilibrar aqui um pouco mais essas tonalidades. Observe a direção que eu trabalho esses fios. De dentro para fora, puxando de dentro para fora. Para dar esse efeito aí arrepiadinho, mas também um efeito que não fique muito bagunçado essa sobrancelha. Tem que ficar natural, porém com os pelos na direção correta. Isso apenas observação. Por isso que é importante a gente estar sempre atento a esses pequenos detalhes
Porque quando a gente começar a criar algo aqui, aí nós vamos lembrar como a gente pode fazer uma sobrancelha com a direção que eu trabalho os fios e assim por diante. Preencher logo essa parte do pescoço. Também nessa parte aqui do pescoço eu vou ter uma sombra aqui bem escura, uma sombra projetada aqui, próxima aqui ao contorno do rosto. Então eu vou primeiro espalhar aqui esse grafite da mesma forma que eu fiz no rosto, né? Aplicando o lenço de papel. E vou utilizar aqui o lápis 8B, porque essa sombra aqui é uma sombra bem escura. Então eu vou trabalhar ela aqui algumas camadas até atingir a tonalidade que tem essa sombra. Então eu aplico primeiro uma camada assim mais superficial, sem apertar muito o papel, porque eu quero dissolver esse grafite. Então eu não aperto ele de uma vez, para não marcar o papel ali e de repente eu não conseguir mais dissolver esse efeito. Então eu vou trabalhando camadas e o papel ele vai ficando, conforme eu trabalho, aplico o lápis e trabalho com o lenço de papel, a folha aqui que eu estou desenhando, o papel ele vai ficando cada vez mais receptível, ele vai ficando um pouco mais aveludado e aí ele consegue receber melhor esse grafite. Então por isso que é bom a gente trabalhar com camadas, e por isso que eu falei que quando a gente trabalha com camadas, a gente vai conseguindo um efeito mais bonito do que você trabalhar o sombreamento todo de uma vez e já querer atingir ali aquele tom, as tonalidades mais escuras. Então você acaba perdendo esse efeito aí de conseguir meio que amaciar esse papel para ele receber melhor esse grafite. Então por isso que é bom trabalhar com camadas. Esse papel que eu estou utilizando aqui é um papel bem comum, aquele papel que todo mundo encontra com facilidade. Não estou usando aqui material caro, material importado, justamente para mostrar que com material simples a gente consegue um resultado muito bom nos desenhos. Não é preciso você utilizar aquele lápis mais caro, aquele papel mais caro para conseguir um resultado legal. O importante é você aprender a dominar o lápis e o papel, e assim quando você tiver um material melhor, você vai conseguir também, consequentemente, um resultado bem melhor nos seus trabalhos. Mas tudo isso a gente vai aprendendo aos poucos, qual o melhor lápis, qual o melhor papel. E na verdade essa coisa de melhor lápis e melhor papel, isso depende do que você vai fazer, que efeito que você quer conseguir no seu desenho. Então para isso é que você tem que analisar que tipo de papel e que tipo de lápis que vai ser melhor para você executar esse trabalho e ter o efeito aí que você está buscando. Então essa coisa de melhor ou pior está muito relacionada a vários outros fatores. Observe que esse lápis ele é bem escuro, bem macio. Então a gente consegue esse tom bem pretinho, como você está vendo aí. Vou aqui quebrar só essa borda com o HB. E aqui a gente já vai concluindo aqui essa parte. E na continuação nós vamos começar a trabalhar cabelo. E por isso que é importante a gente estar com o traço aí bem afiado para começar a trabalhar essa parte do cabelo. A gente vai precisar ter uma desenvoltura muito boa no nosso traço aí para a gente conseguir um efeito legal e não deixar o cabelo quebrado. Então vamos continuar avançando.